Bom dia para você que nos acompanha. Estamos começando mais uma edição da série Conhecendo a Filosofia Espírita, momento em que fazemos as nossas colocações por intermédio da Casa Raimundo Mariano Dias, colocamos a nossa interpretação do Livro dos Espíritos, esta obra que nos dá um embasamento necessário para a nossa jornada evolutiva. Uma ótima manhã de terça-feira a todos, que todos possam de fato ter uma semana de superações e realizações. Nós estamos então estudando a parte segunda do Livro dos Espíritos. O capítulo ainda é o primeiro, falando ainda dos Espíritos e dando sequência no vídeo anterior, que são as diferentes ordens dos Espíritos. Bom, chegamos na questão 97, que diz o seguinte: as ordens ou graus de perfeição dos Espíritos são em número determinado? A resposta dos Espíritos: são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcações traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos Espíritos, elas podem reduzir-se a três principais. Na primeira, colocar-se-ão que os que atingiram a perfeição máxima, os puros Espíritos. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. E pertencerão à terceira, então, escala os que ainda se acham na parte inferior, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Então nós vamos falar um pouquinho de escala evolutiva. Dificilmente podemos traçar uma escala evolutiva para os espíritos encarnados e desencarnados. As linhas divisórias escapam à nossa análise. Entretanto, nós podemos fazer como fazem na Terra sobre as classes, dividindo-se entre alta, média, baixa, sendo para todas elas a escala infinita. Assim como o Espiritismo preocupou-se em se lembrar das escalas dos espíritos, outras escolas espiritualistas também fizeram as suas divisões de maneira que acharam mais conveniente. No fundo, nada muda sobre as leis naturais da vida. Para melhor compreendermos o que é um espírito ou o que somos, é bom que nos conscientizemos disso. Cada alma se encontra em uma escala diferente. Nunca dois espíritos são totalmente iguais no que concerne a evolução. Sempre existem algum traço de diferença, mesmo entre os que têm perfeita sintonia espiritual. Os que consideramos espíritos perfeitos o são em relação aos homens e não diante de Deus. A perfeição universal, a pureza total, somente o a possui em todas as suas atribuições. Portanto, não temos meios para elaborar uma escala perfeita dos espíritos. O que nos parece, nem Deus a fez. Ele criou as leis e desde quando passamos a conhecê-las, vamos entendendo o porquê de todas as coisas do universo. O que Jesus fala no Evangelho, que mesmo os escolhidos serão enganados, dá para percebermos o quanto ainda somos inferiores. Somos escolhidos por vezes para determinada tarefa, porém temos muita ligação nas trevas pelo passado ainda próximo ao nosso presente. E é nessa influência que poderemos ser enganados. Não pelos espíritos inferiores, mas por nossas inferioridades que vibram em nossos caminhos. Já a superioridade é demorada e constitui a nossa conquista espiritual. É, pois, o resultado do esforço individual de cada um, do passo a passo. E foi nosso Jesus Cristo quem nos ofertou todos os caminhos, nos mostrando a verdade e a vida, facilitando as nossas escolhas. Mas o trabalho é nosso, o esforço é nosso, a dedicação é nossa. Enquanto necessitarmos de vestir o burel de carne ainda, estaremos longe da perfeição espiritual. Devemos nos preocupar pouco
com a escala a que pertencemos como espíritos, mas dar uma demão à nossa autoeducação em todos os sentidos, no que tange a moral. Todavia, necessário se faz que entendamos o que seja moral em primeiro lugar, para não cairmos em piores condições. Ora, se não tivermos estrutura para viver os altos preceitos do Evangelho, será bem difícil apresentarmos-nos como mestres dos que procuram aprender. No mundo físico, as divisões das classes são determinadas pelo poder aquisitivo, e mesmo assim dificilmente podes, melhor dizendo, determinar a qual classe pertencem certas pessoas. No mundo moral, as dificuldades são maiores, porque sempre escondemos o que de mal fazemos aos nossos irmãos e anunciamos com todo vigor algum dever que não passa, mesmo de dever, de cada um. Deixemos quem quiser julgar qual classe pertencemos, o que não nos interessa muito. O que o Cristo nos ensina é escolher a melhor parte, é trabalhar dentro do mundo íntimo, por saber que o céu está em nós, bastando encontrá-lo. E se encontrarmos, certamente vamos encontrar Deus e Jesus Cristo. Cada criatura, se desejar, pode analisar a si mesmo, observando a faixa que pertence na escala espiritual. Portanto, que continuemos a nossa jornada buscando a nossa melhor versão a cada dia. Essa questão traz muito essa questão da evolução espiritual, né? De todos os acontecimentos, nada por acaso, tudo acontece por uma razão de ser, para o nosso crescimento, e que depende muito da nossa dedicação diária. Mais uma vez, grande abraço a todos, nos vemos na próxima terça-feira com mais um episódio com a questão 98, trazendo filosofias de uma vida feliz, que você com certeza acompanha em todos os vídeos aqui da série Conhecendo a Filosofia Espírita. Grande abraço a todos, até lá!